Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver alguns vídeos de práticas de absorção e emissão atômica, tá bom? Então o primeiro aqui é sobre absorção atômica. Eu vou rodar e depois eu faço alguns comentários. Bem, galera, nesse vídeo falaremos um pouco sobre a espectrometria de absorção atômica. É nada menos que uma técnica espectroanalítica para determinações quantitativas de elementos baseadas na absorção da radiação por átomos livres no estado gasoso. Acompanhe um pouco mais. Bom, esse aqui é o aparelho espectrofotômetro de absorção atômica, que irá ler a quantidade de cada elemento que existe na amostra, a amostra sugada, a chama que irá acender aqui terá uma coloração específica de cada elemento. Essa coloração será lida por essas lâmpadas. Esse aparelho tem 4 lâmpadas, uma de magnésio, uma de zinco, de manganês e uma de cálcio. Após a amostra ser lida, virá para o computador, cujo dará uma curva do elemento que será lido. A amostra que está sendo analisada é decomposta em átomos por meio de uma chama. A concentração atômica é determinada pela emissão ou radiação em determinados comprimentos de onda, característico de cada elemento. Bom, aqui é o balão que fica armazenado, o gás, que vai ser utilizado para a emissão da chama do equipamento. Que essa chama é quem vai ajudar a fazer essa análise da sua amostra, certo? E o gás utilizado aqui no caso é o acetileno. Baseado nos conceitos de Lambert Beer, um gráfico é produzido com as coordenadas, onde são pontuados a absorvância e a concentração. É necessário haver uma proporcionalidade entre esses dois pontos, para então se obter uma curva de calibração. É a partir deste gráfico que a equação da reta será produzida, determinando o valor da concentração para a amostra analisada no espectrofotômetro. Bom pessoal, na verdade o equipamento é diferente, né? Ele faz a leitura da absorção da luz, tá? Só que a curva é a mesma que a gente usou na espectrofotometria molecular, né? Ela é uma reta, tá? Aqui no caso tem 6 pontos, né? Aqui o branco, 0, depois mais 5 análises. E aqui a concentração de cromo. Essa concentração, vamos se dizer aí que está em porcentagem, tá? 0,002, dá 2 ppm, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 ppm, tá? Nota que o ppm você multiplica a porcentagem por 10.000, tá? Você vai chegar no valor do ppm. Ele falou que o equipamento tem 4 lâmpadas, né? Vai depender de equipamentos, né? E as lâmpadas são correspondentes ao material que você vai analisar. Nesse caso aqui é cromo, né? Que foi analisado. Então a gente tem aí uma lâmpada específica para cromo, tá bom? Deixa eu passar os próximos vídeos. Muito bom aqui o vídeo da rapaziada, gostei, tá? Próximo é sobre ICP, tá bom? As amostras provenientes dos processos de digestão ácida e fusão são posteriormente analisadas no ICP. O número de elementos que eu vou analisar vai depender daquilo que eu quero.
Portanto, se forem elementos que sejam analisados uns em fusão e outros em digestão, eu não os posso juntar na mesma análise, porque o procedimento analítico, o pré-tratamento é diferente. E eu não quero analisar tudo ao mesmo tempo, porque assim a análise não seria total. E nós, para as rochas, neste projeto, o que nós queremos é a análise total da rocha. Portanto, eu não posso estar a fundir para elementos que depois eu sei que volatilizam um pouco a 1000 graus. E, portanto, vou analisar, vou fazer tipo pacotes de elementos de acordo com o tratamento da amostra. Quando se trata de amostras de rochas, as análises são gerais. Quando se trata de solos ou sedimentos, são feitas análises mais pormenorizadas aos vários elementos químicos que se pretendem analisar. O que é que nós podemos analisar com este equipamento? Este equipamento serve para quase todos os elementos da tabela periódica, à exceção daqueles que têm pesos atómicos muito leves, como é, por exemplo, o hidrogênio ou o hélio. Tudo o que for gás não é analisado aqui. Alguns elementos, por exemplo, como o carbono, o azoto também não são, quer dizer, podem ser, mas não ficam. É uma análise bastante difícil, mas para isso analisamos no analisador elementar, e depois todos os outros nós podemos analisar. Começa então todo um processo onde a tecnologia de ponta é essencial. Nós pomos as amostras nestes tubinhos, aliás, ela já vem em tubinhos para aqui, não é? Depois de aferido o volume, etc. E agora a primeira fase que nós estamos a fazer é calibrar. Para isso usamos um padrão normal, portanto um padrão químico. Como vamos analisar vários elementos ao mesmo tempo, utilizamos um padrão multi-elementar com os elementos que queremos usar. Aqui os padrões vão sendo, portanto, estão por ordem crescente de concentração, e portanto ele vai fazer as retas de calibração. Depois vai fazer as amostras. No entanto, nós ainda fazemos mais outro tipo de calibração. Esta é para calibrar o equipamento, e nós usamos sempre amostras de referência, que são solos ou sedimentos ou rochas que têm os valores referenciados. Porquê é que nós fazemos isto? Porque estes padrões são sintéticos, são em soluções nítricas, simples, e as nossas amostras têm todos os elementos da tabela periódica. Portanto, são amostras são muito complexas, matrizes muito complexas, e nós queremos calibrar relativamente ao material que tenha a mesma matriz, que é para ser mais correto. Ele agora está a chupar a amostra, a sugar a amostra, e ao mesmo tempo está a fazer a aspiração de um padrão interno que vai entrar ao mesmo tempo que a amostra e que serve para diminuir o efeito da matriz, ou seja, vai pretender que o efeito desta e desta sejam mais ou menos semelhantes. E então é aspirado exatamente ao mesmo tempo. Temos aqui um cubozinho, que é um cubo doseador, em que me entra exatamente a mesma concentração e a mesma quantidade deste padrão interno, que eu estou a utilizar é o ítrio. Entra exatamente a mesma quantidade nos padrões e nas amostras. Ao mesmo tempo, depois a amostra vai por este circuito, portanto isto é uma bomba peristáltica. O padrão e a amostra, a partir do tubo, entram neste capilar, entram no injetor. No injetor é colocada, portanto, a solução líquida da amostra com o padrão interno, mas ao mesmo tempo entra o argon, e ao entrar o argon, o que vai fazer é isto. Tenho aqui uma câmara de nebulização. A amostra é assim que vai entrar no ICP, no aparelho. É uma nuvem. Esta nuvem entra diretamente na tocha, através de um injetor, e forma-me um plasma. Esta luz do plasma é proporcional à concentração que nós temos. Portanto, quanto mais concentrado for o padrão e depois as amostras, mais intensa vai ser a luz. Agora, neste momento, estou a fazer aqui a leitura de amostras, portanto, em fusão, portanto, amostras que foram fundidas. Não estou a ler elementos maiores, estou a ler elementos menores. Portanto, estamos aqui a ler, por exemplo, o estrôncio, o zircónio, o vanádio, o bário, que são elementos que ficam muito bem em fusão e que não precisam de diluição. Portanto, eu tenho a amostra tal e qual como saiu dali. Se eu precisar de elementos maiores, eu tenho que os diluir algumas vezes, 10, 20 vezes, conforme as amostras, não é? À medida que o ICP vai calibrando as amostras,
Os cientistas analisam os valores para confirmar se a calibração está a ser feita corretamente. É isto que nós obtemos, são estes picos, portanto, que são proporcionais à concentração. Portanto, quando eu li o branco, apareceram uns picos muito, muito pequenos. Agora vão-me aparecer cada vez mais intensos. Aqui já estou no padrão de 1 ppm. Este método vai só até aos 10 ppm e a partir daqui ele vai-me fazendo as retas de calibração. Eu vou ver aqui se o método está bem, se os capilares têm que ser muito bem desimpedidos, muito bem limpos. Aliás, de 8 em 8 horas de trabalho eu tenho que mudar os capilares, por isso é que este processo é extremamente caro e a partir daí eu vou ler as amostras e, portanto, vai saindo com os valores, não é? E, portanto, a única coisa que nós depois temos de estar a fazer é estar a ver se a quantidade do padrão interno que entra se continua estável, se a pressão continua estável, se a calibração é boa e deixamos a análise correr. Depois, claro que há aquelas regras analíticas que se fazem sempre. Isto está, pronto, hoje está muito frio lá fora, mas aqui está calor, porque eu tenho todos os equipamentos ligados e, portanto, fazem muito calor. E o facto de a temperatura oscilar significa que ele também vai oscilando e de vez em quando ele tem que ser recalibrado. Portanto, o que eu faço é de 10 em 10 ou de 20 em 20 amostras, depende muito dos elementos, eu leio novamente um padrão, leio uma amostra de referência, por exemplo, e depois vou ajustar os valores no caso de haver um desfazamento de maior de 10%. Isto para ter os valores mais rigorosos possíveis. Bom, esse segundo equipamento é um equipamento mais sofisticado, né? Que é o ICP, Plasma Indutivamente Acoplado, né? Isso é uma sigla em inglês. É um equipamento que que pode fazer análise de solos, inclusive, como ela estava dizendo, ou rochas, né? Que usa aí plasma. A sua fonte de chama, na verdade, é uma tocha de plasma, tá? Vamos passar um próximo vídeo aqui, que é o último, tá bom? Vou copiar aqui o URL dele. Esse é um fotômetro de chama que eu vou passar, que tem, inclusive na ETEC tem esse equipamento, tá? Vou fechar essas abas aqui. Eu acho que está em espanhol. Bueno, pues estamos aquí en el laboratorio de análisis instrumental en el ITESO y lo que vamos a hacer hoy es desmentir la publicidad de una compañía que nos vende esta marca de agua que dice sin sodio. Repito, nos venden agua sin sodio. Aquí está la tabla que dice que tiene 0 miligramos de sodio. Me está enseñando mi dedo. Y bueno, lo que vamos a comprobar ahorita, vamos a ver qué tan cierto es. Para eso tenemos un fotómetro de flama. Es un aparato que mediante una pulverización de una muestra líquida la quema, la incinera y tiene un sensor que indica la presencia de metales como sodio, potasio, calcio, bario o litio. Lo que tenemos ahorita es una muestra de agua destilada, una concentración de 0 partes por millón. Es agua destilada y desionizada. Podemos ver por el color de la flama que no tiene presencia de sodio. El color de la flama es azul, es una muestra sin sodio. Ahora veremos una muestra de concentración conocida, 10 partes por millón de sodio. Es una muestra que se hace para calibrar el aparato, sodio, 10 partes por millón. Y veremos cómo la flama cambia su color de azul a amarillo, indicando la presencia de sodio, tal como se indicó. Esa es la muestra de sodio. Vean el color de la flama cómo cambia de manera inmediata. Eso indica la presencia de sodio. Y la pantalla nos indica la concentración. Es como de sodio, 10 partes por millón. La concentración tiende a 10. Hay un pequeño error, es natural, es normal, pero la concentración tiende a 10 partes por millón. Y ahora sí vendrá el momento de la verdad. El primer paso es limpiar el circuito que succiona la muestra, para lo cual se vuelve a colocar agua destilada
para limpiar el circuito. Solo se va a limpiar el circuito. Podemos ver que la flama volvió azul porque estamos depositando agua destilada. Observamos que la concentración de nuevo regresó a cero. Le repito, es porque tenemos agua destilada y desionizada. Vale la pena aclarar. La concentración tiende a cero. El error de medición es completamente normal. Y ahora vamos a analizar nuestra muestra de agua. Le repito, aparentemente la publicidad dice que es sin sodio. Vamos a depositarla en un pequeño recipiente de plástico. Aquí está. Muestra. La vamos a colocar y veremos cómo la flama cambiará inmediatamente en cuanto coloquemos la muestra. Está la muestra colocada y la flama cambió de color, indicando la presencia de sodio. Le damos la pantalla para ver su concentración, es aproximadamente 2.5 partes por millón, 2.6. Con lo cual llegamos a la conclusión de que la publicidad es engañosa, es imposible vender agua sin sodio. Tendría que vendernos agua desionizada, lo cual sería caro y peligroso para el ser humano. Bom, no fotômetro de chama, né? Vou parar aqui, ó. Ele usou um fotômetro que tem um parecido na ETEC. Ele faz uma calibração com padrão de sódio 10 ppm e depois passa a água destilada, né, e comprova que é zero água destilada, né, e passa uma amostra de água que supostamente não tem sódio, né, e o sódio ele faz mal para a pressão, né, para quem é hipertenso, né, e é vendida a água como não tendo sódio, né. Então o equipamento foi por emissão, né, atômica. É aquele semelhante àquele teste de chama que faz na química qualitativa, só que ele faz a quantitativa, né? Ele lê a quantidade de sódio, tá? Então esse é um exemplo aí do método de emissão, tá? Então foram os 3 métodos que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, né? E é isso, tá, pessoal? Então, até mais.